Seja bem-vindo ao terceiro CIT, Congresso Internacional de Tecnologia em Educação, do Unisalesiano. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E para brindar a nossa noite, teremos a palestra com Augusto Marmo Moreira e Silva, com a palestra A Tecnologia Mais Importante de Todos os Tempos. Você, descubra a importância do autoconhecimento na era da tecnologia. Augusto Marmo, ele é fundador do Incrível Vida, Centro de Desenvolvimento, Aprendizagem e Bem-Estar. Atua no marketing digital com foco em infoprodutos sobre qualidade de vida e bem-estar desde 2014, com mais de 23 mil alunos em 7 países diferentes. Augusto Marmo é graduado em Desenvolvimento de Sistemas Web pelo Unisalesiano de Linz, graduado em Banco de Dados pela FATEC. É gestor contemporâneo formado pela Nortus, líder contemporâneo formado pela Nortus, Instituição de Desenvolvimento Humano Global e Organizacional. Ele é professor de meditação formado pelo Instituto Svara, estudou princípios de neurociências com a professora doutora Lia Mara Rossi, estudou o pensamento integral de Ken Wilber com o PhD professor Ari Hansford, cursou Engenharia Interior pelo Instituto Funda. Cursou a Ciência da Felicidade pela Universidade da Califórnia. Augusto Marmo, seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui conosco hoje. A palavra é com você. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e gostaria de dizer que é um prazer imenso poder estar aqui, podendo compartilhar esse conhecimento que foi tão relevante para mim, tão transformador, e eu espero que esse conhecimento possa beneficiar todos vocês que estão presentes aqui hoje, né? Então, eu queria trazer a reflexão hoje sobre o que é autoconhecimento. Muitas pessoas, muitas vezes, ouvem o conceito de autoconhecimento, mas elas não vivem na prática o conceito de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um conceito muito amplo, onde a gente pode fazer correlações com várias áreas. Em relação, isso pode ser correlacionado com saúde mental, com saúde emocional, em você reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Então, é um conceito muito amplo, onde a gente pode agregar muita coisa, né? Mas para a reflexão de hoje, eu gostaria de separar o autoconhecimento em 2 camadas, né? Então, basicamente, uma camada do autoconhecimento, ele é individual, ou seja, aquilo que tem a capacidade da gente expressar nossa singularidade no mundo. Então, uma parte do autoconhecimento, uma camada do autoconhecimento, ele vai ser baseado nas nossas histórias de vidas que são únicas, nas nossas memórias pessoais, valores individuais, crenças pessoais, traumas, sonhos e metas pessoais. Então, quando a gente reúne esse conjunto de características, em um ser humano, a gente tem essa condição, assim como tem uma impressão digital, quando a gente reúne todas essas características, existe uma coisa que só você pode expressar no mundo por ter essa característica que é individual, que é singular, que só você pode expressar no mundo. Então, para trazer uma analogia, para fortalecer esse conceito do autoconhecimento individual, eu quero trazer uma analogia. Imagina que você foi deixado em um ambiente. E você começa a se familiarizar com esse ambiente. Então, você olha para um lado, você vê uma árvore, você olha para o outro lado, você vê uma outra árvore, e você começa a perceber que você está numa floresta. E você começa cada vez mais a se familiarizar com esse ambiente, e você vê que existem frutas nessas árvores, e em algumas árvores você vê que tem alguns macaquinhos. E esses macaquinhos, eles estão se comunicando um com o outro através de ruídos, eles estão pulando de um galho para o outro, e você percebe que eles estão felizes com aquilo, e você olha para os macaquinhos, olha para o lado de fora, e você fala, eu quero ser feliz também. E você fala, então eu vou subir na árvore para viver como os macacos. E aí você começa uma jornada de tentar começar a subir na árvore. E você percebe que você tem uma dificuldade imensa para subir na árvore. Então você tenta subir e não consegue, vai passando o tempo, você percebe que aquilo é antinatural para você, mas você continua tentando subir na árvore, olhando para fora e olhando para os macacos e vendo a forma que eles se comportam e tentando subir na árvore e se frustrando com isso. Até um momento
que você se dá conta de que você não é um macaco, você é um peixe. E uma vez que você percebe que é um peixe, é antinatural para você subir numa árvore. Então, à medida que você percebeu que você tem características de peixe, você começa a se debater e começa a perceber que logo em seguida, ao lado da floresta, existe um oceano. E você começa a se debater, e você vai se debatendo, se desenvolvendo e chegando no oceano. Quando você chega no oceano, você tem uma nova possibilidade, onde as suas características, elas são muito mais favoráveis, e o ambiente que você está, ele é muito mais favorável para as características que você tem. Então, uma vez que você encontrou o oceano, que combina com as suas características, você começa a ter uma expansão das suas possibilidades no mundo. E aí, os macaquinhos lá de cima das árvores olham você como um peixe nadando no oceano e tendo aquela liberdade e falam, olha os peixes, olha aquele peixe como ele é feliz. Então, essa é uma analogia que a gente pode fazer uma reflexão onde não tem problema ser macaco, não tem problema ser peixe. O que a gente pode refletir é que a gente pode fazer uma reflexão sobre as nossas características pessoais e se posicionar diante da vida de uma forma onde as coisas podem tender a ter uma harmonia muito maior. Então, o autoconhecimento ele vem com essa capacidade onde a gente passa a entender as nossas características e entender como o nosso ser se relaciona com o ambiente para que a gente tenha mais fluidez na vida. Então, essa é uma camada do autoconhecimento, que é o autoconhecimento individual. E essa reflexão eu fiz depois que eu vi essa frase do Einstein, que é: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a vida acreditando que é estúpido. Então, a partir dessa frase que eu fiz essa analogia e uma reflexão em relação a isso. A outra camada do autoconhecimento é autoconhecimento universal. Por quê? Porque existe uma dimensão dentro do ser humano onde o autoconhecimento ele é igual para todas as pessoas, porque ele é comum, ele é padronizado. Então, se a gente pensar no funcionamento das emoções básicas, felicidade, tristeza, raiva, medo, isso funciona da mesma forma dentro de qualquer ser humano na face da Terra. Necessidades psicológicas como pertencimento e realização são características que todos os seres humanos têm. Então, o autoconhecimento universal, ele começa a trazer para a gente uma percepção mais ampla sobre o ser humano. Então, à medida que a gente tem esse entendimento de uma forma mais ampla sobre como o ser humano funciona, eu também passo a ter uma habilidade maior para eu lidar nos contextos que a vida oferece, por entender como o ser humano funciona. Então, uma outra frase aqui, para representar o autoconhecimento universal, uma frase de Buda: somos o que pensamos, tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o mundo. Então, por exemplo, você está assistindo essa apresentação, você pode estar assistindo num computador, ou num celular, não sei onde você está assistindo essa apresentação, mas para que você pudesse assistir isso em um computador, alguém precisou pensar em como criar um computador. Se você olhar à sua volta e você está sentado numa cadeira, alguém pensou primeiro em como criar uma cadeira para que depois essa cadeira se manifestasse no mundo físico. Então, isso é um autoconhecimento que mostra o mecânico de funcionamento do ser humano, em um certo aspecto que serve para todos os seres humanos. Então, antes de alguma coisa se manifestar na sua vida, naturalmente você precisa refletir a respeito. Se você quer se reconstruir de uma forma diferente, você precisa pensar a respeito disso, fazer reflexões a respeito disso, para que depois isso se manifeste na sua vida. Então, essa frase representa o autoconhecimento universal. Então, qual que é a importância do autoconhecimento? Então, da mesma forma que da analogia que eu trouxe, né, do peixe e do macaquinho, a gente é deixado aqui na vida sem um manual de instruções. A gente não sabe qual é o objetivo, não sabe quais são as leis e também não tem manual de instruções para saber como que a gente funciona. Então, o autoconhecimento, à medida que a gente passa a se aprofundar no autoconhecimento, a maioria das pessoas começa no autoconhecimento individual, porque querem saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que gosta, aquilo que não gosta. E logo em seguida, a pessoa que continua nessa jornada começa a ir para o autoconhecimento universal,
e começa a ter um entendimento mais amplo sobre a existência. Então, à medida que esse autoconhecimento se aprofunda, o autoconhecimento ele começa a trazer diversos benefícios para a nossa vida, que vai trazendo cada vez mais harmonia, uma vida significativa e vários outros benefícios que eu vou trazer aqui, né? Então, por exemplo, à medida que você se torna consciente das suas características e do seu propósito e de como o seu ser se relaciona com a existência, você passa a tomar decisões mais conscientes. Então, a gente faz milhares de decisões todos os dias. Agora, imagina você todos os dias tomando decisões mais conscientes. O quanto que a sua vida não pode mudar 360 graus ao longo de um ano se você passar a ter mais conhecimento, porque agora você se conhece mais e sabe o que você quer para a sua vida, por exemplo. A partir do autoconhecimento, a gente passa a ter insumos para o desenvolvimento pessoal, porque o autoconhecimento é você identificar, entender, é se dar conta, e a partir daquilo que você se dá conta, você começa a se desenvolver nessa área para que você ganhe mais possibilidades de vida. Então, muitas vezes você tem uma habilidade que ela não está explícita, porque você também está num ambiente errado, a mesma coisa que é um peixe querendo subir na árvore, e você tem várias outras habilidades que vão te trazer muitas possibilidades, mas você não se deu conta disso através do autoconhecimento, então não pode desenvolver isso. Mas à medida que você se dá conta dessa habilidade que você pode desenvolver, que você tem uma desenvoltura, você vai potencializar a sua capacidade de agir no mundo. Liderança que não no sentido de você ser um grande líder, isso também pode acontecer, mas liderança no sentido de você tomar iniciativas na sua vida em relação àquilo que você deseja experienciar na vida, de uma forma intencional, e não de uma forma onde você está num piloto automático, deixando as circunstâncias trazer aquilo que vai acontecer na sua vida. Porque uma vez que você tem autoconhecimento e você sabe onde você quer chegar e o que você quer experienciar da vida, você pode ter iniciativas para criar condições para que isso aconteça. Autoaceitação significa que você entender que tem limitações e que outras pessoas, todos os seres humanos, também têm limitações, porque você percebe no autoconhecimento universal que todas as pessoas têm limitações, e você passa a não se sentir inadequado por ter determinadas limitações, e você não significa autoaceitação que você aceitar aquela limitação. Você pode ter uma limitação e não precisar desenvolver porque você não quer desenvolver e ir para uma direção onde aquilo seja necessário. Mas você pode aceitar aquilo para não te gerar inadequação, você se sentir bem e saber que todas as pessoas têm limitações e que você pode se autodesenvolver em uma direção que você entendeu que faz sentido para a sua vida. A partir do momento que você se conhece e passa a ter autoconhecimento universal, os seus relacionamentos passam a ser mais saudáveis, porque uma vez que você tem as suas limitações, entende suas limitações e sabe que o outro tem limitação, você também aceita que o outro tem limitação e naturalmente as coisas vão fluir de uma forma mais consciente. Você vai passar a ter mais gerenciamento das emoções, porque no autoconhecimento você vai entender os mecanismos que geram as emoções e como as emoções mobilizam o ser humano. Naturalmente, todo esse conhecimento ele também vai ser mobilizado para várias áreas da sua vida, como o profissional. Então, à medida que você passa a se conhecer, na sua área profissional, você também vai começar a se posicionar de uma forma onde você consegue agregar mais valor na direção que você deseja, onde você sabe que pode gerar mais, porque as suas características permitem que você entregue mais valor para a sua empresa ou para o trabalho que você faz, e você tem essa consciência. E, naturalmente, uma vez que o autoconhecimento traz esses benefícios sistêmicos para a vida, que é um benefício 360 graus, a sua vida passa a se tornar mais significativa, porque agora você investe sua energia de vida em uma direção que você considera importante. E se você considera importante onde você coloca a sua vida, a sua energia de vida, naturalmente você vai se sentir caminhando em uma direção que faça sentido para você. E a sua vida, naturalmente, vai ser mais significativa. E uma vez com todos esses pilares começando a se reorganizar, naturalmente vai aflorar dentro de você um bem-estar muito maior. Então, o que o autoconhecimento então vai ter de relação com as tecnologias, né? É natural que toda tecnologia
nova tecnologia traga para a humanidade um certo receio, porque muitas pessoas ficam receosas que essa nova tecnologia pode tirar meu emprego, a gente não sabe como vai lidar, mas é importante entender que esse avanço tecnológico ele acontece desde sempre. Quando o ser humano aprendeu a manipular a pedra, isso foi um avanço tecnológico, porque agora ele podia fazer lança para se proteger de uma forma mais eficiente. Ele poderia construir uma casa com uma proteção mais elaborada, e isso também é uma tecnologia, a manipulação do fogo, eletricidade, computador, internet, smartphones e agora, mais recentemente, inteligência artificial. Então, o que está acontecendo, por exemplo, hoje com a inteligência artificial já aconteceu diversas vezes na humanidade. De uma forma mais ampla e geral, existem várias consequências que o avanço da tecnologia traz para a gente, mas obviamente eu tive que selecionar algumas coisas aqui. Então, a tecnologia ela sempre traz, geralmente, uma quantidade maior de informação, uma quantidade maior de velocidade de ação do homem no mundo, mais complexidade e mais possibilidades. Então, um exemplo é que hoje, um menino de 15 anos, ele consegue comprar ações na Bolsa de Valores, que é algo que, alguns anos atrás, somente um grande empresário teria acesso a isso, porque teria consultores e dinheiro e informação para conseguir executar uma coisa dessa, mas hoje, através do acesso à informação, um menino de 15 anos tem a possibilidade de fazer isso. Então, para mostrar o quê? O avanço na velocidade que é a informação e de possibilidades também no mundo, né? Agora, existe uma coisa, quando a gente começa a relacionar o autoconhecimento, o autoconhecimento ele vai ajudar a gente. Uma vez que eu entendo as minhas características, eu começo a me posicionar diante do cenário de uma forma onde eu entendo que uma tecnologia não vá substituir aquilo que eu faço para gerar valor na sociedade. Porque se hoje eu gero valor para a sociedade de uma forma que uma máquina vai substituir aquilo que eu faço, em pouco tempo eu vou ter problemas, porque essa substituição vai ser natural acontecer. E uma vez que eu tenho autoconhecimento para saber as minhas qualidades, minhas características, eu consigo previamente me posicionar e me desenvolver em uma área que vai tanto gerar valor para a sociedade, quanto eu vou me sentir realizado fazendo, porque aquilo é importante para mim. Então, o autoconhecimento é extremamente importante na área tecnológica nesse sentido. E a gente tem algumas consequências em relação à tecnologia, porque, por exemplo, o sistema do ser humano, ele leva um certo tempo para ele se adaptar às condições. E a tecnologia, cada vez mais que o tempo passa, ela está aumentando a velocidade com que ela evolui, né? E o sistema do ser humano, ele não acompanha essa velocidade. Então, uma das coisas que está acontecendo é o excesso de informação. Então, o que isso causa? Como que o nosso sistema está lidando com isso? Existe uma região no nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Essa região ela é responsável por toda a informação que a gente recebe no nosso sistema, ela precisa verificar se isso é perigoso ou não. Então, quanto mais informação ela fica, isso é perigoso, isso não é perigoso, isso é perigoso, isso não é perigoso. E como a gente está recebendo um excesso de inputs, um excesso de informação, essa região do cérebro e o nosso sistema nervoso simpático, que é o que coloca o nosso corpo em estado de alerta para um sistema de luta ou fuga, está sendo hiperestimulado. E a hiperestimulação do sistema nervoso simpático gera ansiedade e estresse, e é por isso um dos motivos que grande parte da população está sofrendo com ansiedade e com estresse, né? Obviamente que isso é multifatorial, mas esse é um dos grandes fatores que tem contribuído para que a população ficasse com ansiedade e estresse, né? Aí o que a gente, através do autoconhecimento, a gente pode aprender a se posicionar, fazendo filtros e também aprendendo a lidar, entendendo o nosso sistema do ser humano, aprendendo a lidar com essa quantidade de informação e nos capacitando para lidar com isso também. Então, por exemplo, uma das técnicas mais poderosas de autoconhecimento é a meditação, para gerar harmonia e fluidez. Então, da mesma forma que a gente vai na academia para treinar o corpo e aumentar nossa capacidade física, a gente pode meditar
para aumentar a nossa capacidade cognitiva e também estimular o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o que vai tranquilizar o nosso sistema. Então, uma vez que o mundo moderno hoje está hiperestimulando o sistema nervoso simpático, que é o que coloca a gente em um estado de alerta, a gente pode utilizar técnicas como a meditação para estimular o sistema nervoso parasimpático, que é o que vai deixar o nosso sistema em tranquilidade. Não é à toa que a meditação ela está nos centros, nas universidades mundiais, aí, nas principais universidades do mundo, como Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, Toronto, Berkeley, e não só no centro dessas universidades, como também nas maiores empresas de tecnologia de todo o mundo. Por quê? Porque eles entenderam que a meditação, por gerar bem-estar, gera outros benefícios sistêmicos para a organização. Então, uma vez que o colaborador ele está com mais tranquilidade, mais sereno, com mais bem-estar, ele também se relaciona melhor com os outros colaboradores, ele tem mais produtividade, a empresa tem menos preocupações com burnout, com o estresse do funcionário, com conflitos entre as pessoas e entre áreas. Então, as grandes organizações perceberam que é lucrativo manter as pessoas em bem-estar e que a meditação é uma das formas eficientes de fazer isso, uma das formas mais eficientes de fazer isso, e estão investindo cada vez mais nessa direção dentro das organizações. Então, eu quero trazer aqui para você alguns benefícios da meditação. A meditação ela tem uma ampla quantidade de benefícios, mas eu vou trazer alguns principais para que você tenha uma ideia, né? Então, a meditação ela ajuda demais contra o estresse e contra a ansiedade. Ela ajuda no autoconhecimento, porque uma vez que você fecha os olhos e começa a contemplar os seus pensamentos e se envolver mais com a mecânica de funcionamento da sua mente, você começa a ter um certo autoconhecimento, tanto individual, que é aquilo que você, por exemplo, um problema que sempre volta na sua mente, quanto autoconhecimento universal, que é você entender a mecânica de funcionamento da mente. Então, são assuntos muito profundos, mas esse é um dos benefícios ali que a meditação traz em relação ao autoconhecimento. A meditação ela é considerada uma meta-habilidade, ou seja, é uma habilidade que quando você desenvolve, ela desenvolve e melhora outras habilidades, como concentração, foco, clareza mental, né? Autoconsciência, resiliência, criatividade, que é tudo aquela que está bem voltado para aquela camada de autoconhecimento universal, que uma vez que você desenvolve, você vai conseguir utilizar essas habilidades em diversos contextos, né? E naturalmente, como a meditação ela estimula o sistema nervoso parasimpático, que tranquiliza todo o nosso organismo, você vai ter uma qualidade de sono muito melhor e naturalmente sua qualidade de vida também vai ser muito maior. Eu trouxe aqui 4 grandes pilares de benefícios que a meditação também pode trazer para toda pessoa que meditar, né? E é um benefício neurofisiológico, ou seja, a meditação ela consegue modificar o nosso cérebro, né? Existe a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se modificar com as experiências que ele passa, e a meditação ela tem essa capacidade de modificar fisicamente o nosso cérebro, porque à medida que a gente medita, a gente começa a criar sinapses ligadas a estados de bem-estar. Então, isso modifica o nosso cérebro para que a gente não se sinta bem somente durante a meditação, mas quando a gente sai da meditação, a gente também mantém o estado de bem-estar. Da mesma forma que a gente vai na academia e tem o benefício enquanto está fazendo o exercício, mas no dia a dia você tem benefícios de ter um condicionamento físico, onde se acontecer alguma coisa, você está preparado fisicamente, além dos benefícios de saúde física. Na meditação é a mesma coisa, você vai conseguir entrar em um estado mais profundo de relaxamento durante a meditação, mas à medida que você medita e a neuroplasticidade acontece, o seu estado de bem-estar durante o dia a dia também começa a aumentar ao longo do tempo, em uma crescente, né? Os benefícios psicológicos, à medida que a gente medita, a gente passa a se tornar desapegado psicologicamente. O que isso significa? Se você é aquela pessoa que você tem um problema e você fica preso em padrões cíclicos, porque você fica reclamando mentalmente dentro da sua cabeça, aquela voz não para de sair daquele problema, quando você passa a meditar e você desenvolve equanimidade,
esse tipo de ação psicológica tem menos efeito em você. Então, você passa a ter mais liberdade psicológica. Naturalmente, quando você modifica seu cérebro e modifica a qualidade dos pensamentos que você tem, você modifica sua bioquímica. Então, hoje é comprovado amplamente pela ciência que cada pensamento que a gente tem, a gente vai modificar a nossa bioquímica. Então, se eu falar para você e imaginar que você está espremendo um limão na sua boca, em pouco tempo você começa a salivar. Se você começa a imaginar que tem um leão na sala que você está, em pouco tempo você vai sentir os seus batimentos cardíacos acelerar um pouco. Por quê? Porque existe uma estrutura psicofísica que modifica a nossa bioquímica. Então, uma vez que a gente passa a meditar, as condições bioquímicas do nosso organismo passam a ser muito mais propensas a um estado de bem-estar. Porque como você vai se sentir bem se dentro do seu organismo existe uma química de cortisol em excesso, por exemplo? Então, hormônios e neuromoduladores como serotonina, dopamina, ocitocina, cortisol, eles começam a se harmonizar dentro da gente e começam a entrar em um estado de equilíbrio e harmonia. E também benefícios espirituais. Aqui, espiritualidade não tem relação, pode até ter, mas não é o sentido que eu estou trazendo aqui em relação à religião. O conceito que eu quero trazer aqui é o conceito que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, utiliza, que é que existem coisas que transcendem a compreensão humana, né? Mas, de uma certa forma, para a gente desmistificar isso, quando a gente fala sobre fisicalidade, quanto mais físico, mais denso. A palavra espírito vem da palavra espíritus, que significa sopro, ou seja, aquilo que tem uma característica mais sutil. Então, quanto mais físico, mais denso, quanto mais sutil, mais espiritual. Então, nesse contexto aqui, eu não vou me aprofundar nisso, eu quero dizer, por exemplo, a pessoa se sentir conectada com a vida, a pessoa se sentir em harmonia. Muitas vezes ela tem um bom trabalho, ela tem a família estruturada, ela tem uma certa estrutura psicológica, mas ela sente que falta alguma coisa, uma coisa mais sutil, talvez ela sinta que não tem um propósito e que a vida dela não faça tanto sentido. Mesmo tendo várias condições para que isso aconteça, essa parte que é mais sutil, a gente pode considerar a espiritualidade, né? Então, a meditação também vai ajudar, porque a meditação, além da prática, ela traz todas as reflexões em volta dela. Não é só a prática, né? Mas todo o conhecimento que está em volta da meditação que vai ajudar você ter mais autoconhecimento e como você experienciar a vida de uma forma mais harmônica, né? Então, basicamente, eu quero passar uma técnica aqui que chama respiração polarizada. É uma técnica que faz parte de um método que eu desenvolvi ao longo dos anos e que eu quero trazer um pedaço aqui para dar de presente para você, uma parte prática, né? Então, antes da gente iniciar a parte prática, eu quero trazer um pouco da explicação dessa técnica, né? Então, existe uma coisa chamada ciclo nasal. Se você fizer um teste agora, você vai perceber, ao fazer uma obstrução em alguma das narinas, que uma delas vai estar levemente mais obstruída. Então, o nosso sistema faz isso tanto para umidificar um dos lados, mas isso também porque a nossa respiração está ligada com todo o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que eu já vou explicar. Mas eu quero fortalecer aqui a ideia de que nós somos uma tecnologia extremamente complexa e incrível, né? Porque olha a frase aqui, uma única respiração, mais moléculas de ar passam pelo seu nariz do que todos os grãos de areia em todas as praias do mundo. Então eu coloquei essa frase aqui para mostrar o nível de complexidade dessa tecnologia que é o ser humano, que muitas vezes a gente não está consciente disso e a gente está olhando bastante para fora, para as tecnologias que o ser humano está desenvolvendo e muitas vezes esquecendo de uma tecnologia que tem um altíssimo nível de complexidade e de possibilidade. E uma vez que a gente passa a explorar essa tecnologia, naturalmente a gente vai ter condição de utilizar todas as outras tecnologias ao nosso favor, né? Então, como que funciona a respiração polarizada, né? Basicamente, a gente vai fazer a obstrução alternada de uma narina e da outra narina. A narina esquerda,
quando a gente respira pela narina esquerda, que é essa daqui, né? Então, eu estou tampando a direita, respirando pela esquerda, a gente leva mais oxigênio, combustível, para o hemisfério direito do cérebro. Então, hoje, a neurociência sabe que o cérebro ele trabalha de forma integrada. Essa questão de ter áreas específicas existe ainda, o trabalho, só que o cérebro ele trabalha de forma integrada, mas ainda assim existe uma predominância do hemisfério do cérebro estar relacionado a algumas características do ser humano. Então, quando a gente inspira pela narina esquerda e leva mais combustível para o hemisfério direito, a gente estimula também ações que o ser humano pode fazer que estão ligadas a esse hemisfério, como criatividade, a expressão emocional, intuição e o processamento visual. Obviamente, existe uma lista muito maior do que essa, eu trouxe algumas. E, naturalmente, a outra narina, quando eu respiro pela narina direita, eu levo mais combustível para o hemisfério esquerdo do cérebro, responsável pela linguagem, pensamento lógico, controle motor e habilidades verbais, né? Então, além disso, a narina esquerda, ela é conectada de uma forma mais intensa com o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o que tranquiliza o nosso sistema. E o sistema nervoso simpático está mais conectado com a narina direita, que é o que estimula. A gente precisa dos dois em harmonia, em equilíbrio, mas diversos fatores faz com que a gente tenha um desequilíbrio no sistema nervoso simpático e no sistema nervoso parasimpático. O excesso de informações proporcionado pela tecnologia é alimentação, condições de vida, vários outros fatores, exercício físico, a forma, o que você se alimenta, tudo isso define a qualidade do seu sono, tudo isso define o ciclo nasal. O que é o ciclo nasal? De tempos em tempos, uma narina vai ficar obstruída e a outra vai ficar ao ar livre. E isso é o nosso sistema tentando criar esse equilíbrio. Então, quando a gente faz a respiração polarizada, a gente influencia o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático para que ele entre em equilíbrio. Então, basicamente, como que funciona essa técnica? Você coloca a sua mão direita na sua frente, com o dedão você obstrui a sua narina direita e você inspira pela narina esquerda. Quando você inspirar pela sua narina esquerda e tiver com o pulmão cheio, você fecha a sua narina esquerda e solta o ar pela narina direita. Quando você esvaziar, você inspira pela direita de novo. Quando tiver com o pulmão cheio, fecha a direita, abre a esquerda e solta. Então você vai fazer um movimento de U. Esse é o movimento. E à medida que você faz esse movimento de respiração alternada, você precisa se concentrar na sua respiração, colocar toda a sua atenção na respiração. Se sua mente devagar, você volta sua atenção para a respiração. E a sua mente, a sua atenção e a sua respiração precisam se tornar uma única força. Então, você pode fazer essa técnica 5 minutos por dia. Você pode ter benefícios com essa técnica 5 minutos por dia, porque isso vai harmonizar todo o seu sistema nervoso simpático, parasimpático, e isso vai começar a trazer vários benefícios, tanto de foco, de concentração, de harmonia interior, tá? Então, eu queria reforçar aqui, nessa palestra, o tema da palestra, que é a tecnologia mais importante de todos os tempos é você. Esse é um conhecimento que revolucionou minha vida, me trouxe diversos benefícios. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero realmente que você aplique essa técnica e você possa ver com seus próprios olhos os benefícios que ela pode trazer para a sua vida. Então, eu gostaria de agradecer novamente por estar aqui. É um prazer imenso poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Muito obrigado. Foi um grande prazer ouvi-lo. E eu gostaria que, acredito que assim como eu, e as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, o que levou você a procurar, você formado em 2 faculdades, né?
importantes em São Paulo, na área de tecnologia, você atua na área de tecnologia também. O que fez, né, o que te levou a procurar esse autoconhecimento, essa organização toda? Certo. Bom, eu, assim, da mesma forma que eu disse, quando o ensino hoje tradicional, ele não traz para a gente uma clareza de autoconhecimento quando a gente está saindo da escola, né? A gente tem uma certa estrutura, mas a gente poderia ter uma estrutura muito maior de autoconhecimento para que a pessoa já saia com um nível de autoconhecimento maior e mais confiança nessa direção. À medida que eu comecei a me desenvolver na área de tecnologia, eu comecei a me deparar com algumas frustrações que eu percebi que eram internas, não necessariamente era da área de tecnologia que eu estava envolvido. Então, a partir dessas inquietações, dessas frustrações, eu comecei a entender que se eu me conhecesse, eu conseguiria melhorar o meu bem-estar interior. Então, à medida que eu fui me conhecendo e me desenvolvendo e conhecendo essa área a partir das inquietações que eu tive, das frustrações, de estresses do trabalho, eu me deparei com autoconhecimento, me deparei com a meditação e me apaixonei pelo tema e comecei a estudar cada vez mais a ponto de eu querer transmitir esse conhecimento para outras pessoas, já que foi um conhecimento que me trouxe tantos benefícios e tanto bem-estar, e que eu tenho certeza que ainda vai proporcionar ainda outras experiências ainda mais profundas de vida. Né? Ok. Augusto, foi um grande prazer. Acredito que todos nós ficaremos muito felizes com a sua fala. Tá? Então, muito obrigado. E você que está aqui conosco até esse momento, espero que tenham gostado, tá? E até a próxima. Até mais.